Eu sou Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre multiplicação e vamos alongar um pouquinho mais o nosso último tema, que foi o MMC, ou mínimo múltiplo comum. E veremos como calcular o MMC entre dois ou mais números sem utilizar aquela sequência de números em um conjunto que nós utilizamos em nossa última conversa. Mas antes, vamos relembrar o que é um número primo. Número primo é aquele que tem dois divisores apenas, o número 1 e o próprio número. Com isso, você recorda que os números primos que a gente geralmente usa são o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Nós vamos relembrar o cálculo do MMC usando a decomposição em fatores primos. Ou seja, quando nós fizermos a decomposição dos números em questão, nós só vamos utilizar para essa decomposição os números primos, estes aí que a gente acabou de ver ou relembrar em nossa listagem. Para deixar tudo um pouco mais claro, vamos para alguns exemplos. Primeiro, vamos calcular o MMC entre os números 3, 4, 9 e 20. Nós vamos escrever na mesma linha os números 3, 4, 9 e 20 separados por vírgula e vamos fazer um traço vertical. E você pode, se desejar, se basear na lista de números primos. Qual é o primeiro número primo que aparece? É o 2. Então, você vai verificar entre o 3, o 4, o 9 e o 20, qual deles é divisível por 2. E você verifica que tem pelo menos um, que é o número 4. Então, vamos escrever o número 2 ali para ser o divisor e vamos tentar fazer as divisões de 1 por 1, tá bom? O 3 divide por 2? Não. Então, a gente repete o 3. O 4 divide por 2? Sim. 4 dividido por 2 dá 2. A gente escreve esse 2, que é a resposta, logo embaixo do 4. O 9 divide por 2? Não. Então, repete o 9 aí embaixo do próprio 9. O 20 divide por 2? Sim, dá 10. Então, escreve o 10 aí embaixo do 20. Novamente, vamos continuar com a lista de números primos. Vamos continuar com o 2 e ver se tem algum outro número nessa segunda sequência que foi criada após as divisões que ainda seja divisível por 2. Perceba que nessa segunda linha nós temos o númerozinho 2. Tem aí o 3 e o 2. O 2 divide por 2. Então, deixa o 2 lá na lista de divisores e vamos fazer. 3 divide por 2, eu sei que não. Repete o 3. 2 divide por 2? Sim, vai dar 1. Escreve 1 aí embaixo do 2. O 9 divide por 2? Não. Repete o 9 aí embaixo. O 10 divide por 2? Sim, vai dar 5. E aí temos a terceira linha, que é 3, 1, 9 e 5. Voltando lá para a lista de números primos, você teve o 2, que a gente já utilizou, e agora tem o 3. Será que tem algum desses números da nova linha que divide por 3? Bem, nós temos o 3, 1, 9 e 5. Eu sei que esse primeiro 3 divide por 3. Então, eu vou escrever o 3 ali na linha dos divisores e vou fazer 3 dividido por 3 dá 1. Baixa esse 1 que já está ali, né? Vamos agora para o 9. O 9 divide por 3? Sim, dá 3. E o 5 divide por 3? Não, repete o 5. Agora vou ver se eu vou utilizar novamente o 3 lá da lista dos números primos. Nessa linha que a gente acabou de criar, tem o 1, que já está acabado, né? O 3 e o 5. Então, eu posso usar o 3 novamente para dividir. Escrevo o 3 ali nos divisores. Faço 3 dividido por 3, que vai dar 1. Tento fazer 5 dividido por 3, sei que não dá, vou repetir o 5. E aí a minha nova linha é 1, 1, 1 e 5. Voltando para a minha lista de divisores, que é 2, 3, 5. Será que nessa nova linha tem algum número que divida por 5? Tem, o próprio 5 que está aí. Então, vou escrever o 5 nos divisores, faço 5 dividido por 5. A última linha vai ser toda formada por números 1s, né? Tem aí 1, 1, 1 e 1. Acabou já a divisão. E agora o que eu faço? Eu vou lá para essa lista de números primos que eu coloquei ali do lado na vertical, que foi o 2, 2, 3, 3 e 5. Multiplico tudo. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vai dar 180.
que é o MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre 3, 4, 9 e 20. E aí, relembrou o processo? Mas você pode também fazer o seguinte, você pode olhar para o primeiro número da lista e buscar na lista de primos um divisor para ele. A nossa linha é 3, 4, 9 e 20. A linha começa com o 3. Então, eu vou ver agora na lista de primos se tem algum número da lista de primos que divida esse 3, que é o primeiro da linha. É claro que eu vou ignorar o 2 e pegar direto o 3 e colocar ali para ser o divisor. E vou fazer as divisões. 3 dividido por 3 vai dar 1. 4 não dá, repete. 9 dividido por 3 dá 3. 20 não dá, repete. Repara que o primeiro 3 virou 1, então a conta para ele já acabou. E o próximo número que tem agora na segunda linha, o primeiro número que aparece que não é 1, é o 4. Então eu vou lá para a lista de primos e vou procurar um número da lista de primos que divida o 4. Obviamente é o 2. Então eu vou colocar o 2 ali. Não importa se essa ordem vai ficar bagunçada, o 3 primeiro, o 2 depois, isso não importa, porque é uma multiplicação, né, no final, e na multiplicação a ordem não é importante. Como o primeiro número da segunda linha agora é 4, eu fui lá na lista, peguei o 2 para dividir e faço. 4 dividido por 2 dá 2. Tem um 3 aí, dividido por 2 não dá, repete. 20 dividido por 2 deu 10. Escrevi o 10 ali na terceira linha. E aí eu continuo. Nessa terceira linha, o primeiro cara que não é 1 é este 2 aí, que divide por 2. Então eu escrevo 2 lá para ser o divisor. E faço. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 não dá, baixou. 10 dividido por 2 vai dar 5. Repara que na quarta linha, o primeiro número que não é 1 é um número 3. E aí eu volto lá para a lista de primos, vou procurar um número que divida esse 3. Obviamente é o próprio 3. E aí eu vou fazer 3 dividido por 3 deu 1. 5 não dá para dividir por 3, baixou o 5. E aí temos a quinta linha que tem um monte de números 1 e só tem um número 5. Aí eu vou lá na lista de primos, procuro um número que divida esse 5. Obviamente é o próprio 5. Coloco o 5 ali. Faço 5 dividido por 5 deu 1. Na última linha todo mundo virou 1, então já acabou, é só multiplicar e chega no 180. Você viu que eu te mostrei a mesma conta feita de duas maneiras aparentemente diferentes. A gente mudou basicamente só a ordem em que a gente foi colocando os números primos lá. Você pode fazer uma mistura aí, o importante é que você utilize apenas números primos e ao terminar você faz a multiplicação desses números primos e vai dar tudo certo. Mas, para ter certeza que você relembrou, vamos fazer um último exemplo. Acompanhe comigo. Vamos calcular o MMC entre 25, 8, 26 e 5. Eu vou adotar o critério de pegar logo o primeiro da linha, que é o 25. Aí vou lá na lista de primos, que é 2, 3, 5, 7, e vou procurar o primeiro número primo que divide esse 25. Obviamente é o 5. Então, eu vou fazer 25 dividido por 5 dá 5. Escreve logo aí embaixo. 8 dividido por 5 não dá. Repete o 8 aí embaixo. 26 dividido por 5 não dá. Repete o 26. 5 dividido por 5 dá 1. Escreve 1 aí embaixo desse 5. De novo, olho aí para a segunda linha, vejo o primeiro cara, que é agora um 5. E vou na lista de primos. Que número na lista de primos dividiria este 5? Obviamente, o próprio 5. Coloca o 5 aí. 5 dividido por 5 vai dar 1. Escrevo 1 aí embaixo do 5 na terceira linha. 8 a gente já viu que não dá, repete. 26 não dá, repete. E esse 1 aí a conta já acabou para ele, né? Então vamos lá. Estamos agora na terceira linha. O primeiro número útil aí, porque os 1s a gente não vai contar. O primeiro número aí é o 8. E aí eu vou lá na lista de primos. Qual número da lista de primos divide esse 8? Qual é o primeiro aí que divide o 8? É o 2. Então, vou escrever o 2 ali nos divisores. Faço 8 dividido por 2 vai dar 4. Escrevo aí embaixo do 8. 26 dividido por 2 dá 13. Escreve embaixo do 26. E temos a quarta linha, que começa aí com o número 4. Ora, na lista de primos, qual é o número primo que divide o 4? É o 2. Coloco o 2 nos divisores. Vamos fazer 4 dividido por 2 deu 2.
13 não dá para dividir por 2, repete o 13. Chegamos então na quinta linha, o primeiro número que aparece é o 2, que é claro, só pode ser dividido por 2. Coloca o 2 aí nos divisores, faz 2 dividido por 2 dá 1, escreve aí embaixo desse 2. O 13 não divide, eu já sei, repete ele. E agora, na quinta linha, o último número que restou foi o 13, que está na nossa lista de primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, o 13 só divide para ele mesmo. Coloca o 13 ali como divisor, 13 dividido por 13 vai dar 1. A última linha está repleta de número 1, então já acabou a conta. Agora é só multiplicar. 5 vezes 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 13, que vai dar 2.600. Portanto, o MMC entre 25, 8, 26 e 5 é 2.600. E aí, relembrou como é que faz o cálculo do MMC utilizando a decomposição em fatores primos? Apresentamos para você pelo menos 2 sugestões de como fazer, que na verdade é uma só, porque a ideia é que você pode trocar a ordem à vontade. O importante é que você utilize só números primos. E não esqueça, colocou o número primo lá para dividir, ele vai tentar dividir todos os números que estiverem na linha. Então, se tiver só um número que faz a divisão, você faz a divisão. Se tiver naquela linha 2 números que podem ser divididos pelo primo, você divide esses 2. Se tiver 3, você vai dividir os 3. Se tiver os 4, você vai dividir todos eles de uma vez só para formar a linha seguinte, tá bom? Não esqueça disso. Treine aí. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e a gente se vê na próxima conversa.